ele não é necessário. Isso aí o espírito escolhe. Entende? Agora, aí o Alex trouxe aquela questão o mal é necessário, mas ai daquele que praticar, que é um texto que Kardec estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele está querendo dizer com isso? A partir do momento que eu desenvolvo o desejo do mal, que eu não precisava desenvolver, mas por livre-arbítrio, livre escolha, eu desenvolvo, tá? Então eu desenvolvi o desejo do mal. Veja, eu não é a ação no mal, porque a ação eu posso mudar. O problema, a gente vira espírito imperfeito, que não precisava, porque a gente desenvolveu algo mais drástico do que a ação no mal. A gente desenvolveu o desejo do mal. Uma natureza interna em que a gente agora espontaneamente tem sentimentos e ideias do mal. Isso é o espírito imperfeito. O que isso significa? Eu caí num tipo de vício que agora, mesmo que eu queira mudar a ação, através do meu livre-arbítrio, eu continuo sofrendo com os efeitos daquilo que eu criei antes, do desejo. Então, eu quero agora praticar o bem, mas eu desenvolvi em mim um hábito que eu quero praticar o bem, mas eu tenho ideias e desejos que me estimulam a praticar o mal. É a chamada guerra interna que as tradições religiosas colocaram como a figura do diabinho e do anjinho externo, mas que é um processo interior. Então, agora, mesmo que eu diga, eu não quero mais praticar o mal, eu continuo tendo o desejo de praticar o mal. Então, por isso que, uma vez criada a causa do desejo do mal, agora necessariamente o mal vai acontecer. Então, por exemplo, a gente está no mundo de provas e expiações, onde tem bilhões de espíritos que têm o desejo do mal. Então é óbvio que o mal vai acontecer. Porque agora eu estou num contexto em que o mal é inevitável. Mas um dia não foi, percebe? É que a gente tem que olhar o contexto na situação em que a gente está. Então, por exemplo, quando eu reencarno no mundo de provas e expiações, eu só reencarno nesse mundo porque eu mereço. Então não há injustiça. Se eu não tivesse o desejo do mal em mim, eu não reencarnaria, a não ser por missão, no mundo de provas e expiações. Esse é o primeiro ponto. Então, nota, o fato de eu estar nesse contexto nunca é injusto, porque ele é resultado justamente de eu ter desenvolvido esse desejo do mal. Tudo que vai acontecer no mundo material, onde tem espíritos que têm o desejo do mal, eu tô, pode acontecer comigo qualquer coisa, a partir do momento que eu estou nesse contexto. Mas qualquer coisa que acontecer comigo, que outro espírito faça para mim, não vai ser injusto nesse sentido. Por quê? Porque eu estou nesse contexto porque eu fiz por merecer. Mas a pessoa que fez o mal vai responder, porque ela não precisava fazer. Não deveria fazer. Melhor, é o termo melhor para dizer. Então, ela não deveria me dar o tiro, me dar a facada. Mas eu, ao reencarnar no mundo de provas e expiações, eu estou sujeito a isso. Percebe? Então, é a mesma coisa Jesus. Jesus, vamos pegar agora um espírito que não tem o desejo do mal. Vamos pegar o Cristo, vamos pegar logo um puro. Vamos para o lado mais, para um outro oposto. O espírito puro encarnou aqui e foi morto. Foi crucificado, torturado, morto. Então, era uma coisa praticamente certa que aconteceria. Tu colocar a ovelha no meio dos lobos. Mas as pessoas que fizeram isso fizeram por livre-arbítrio. Elas cederam ao desejo do mal. Então, quando a gente está num contexto material, onde há espíritos que têm, a grande maioria dos espíritos tem o desejo do mal, tu está sujeito a qualquer coisa. Então, essas coisas que vierem a acontecer para você não é injusto, porque você só está nesse planeta porque você também tem o desejo do mal.
Mas a pessoa não deveria fazer aquilo. Tanto que os espíritos, quando os espíritos vão colocar situações que o espírito tem que passar durante a sua encarnação, que eles nunca vão colocar, por exemplo, a situação do homicídio como algo obrigatório que tenha que acontecer, eles vão citar exemplos de fenômenos naturais. Né? Lá no Livro dos Espíritos ele cita o raio, a telha que cai na cabeça, que são fenômenos naturais, não dependeu da vontade de alguém. Então, aí sim, porque aí não, ninguém ficou comprometido. Então, nesse sentido, sim. Agora, se eu tiver alguma situação em que alguém praticou o mal, isso não poderia estar determinado antes, senão a pessoa não responderia. A pessoa, todo homicídio não deveria acontecer. Nenhum homicídio deveria acontecer. Agora, claro, o que acontece? Quando chega uma fase em que a maioria dos espíritos não tem mais o desejo do mal, o mundo começa a melhorar, e eu tenho algum espírito que ainda tem esse desejo e ela tem que encarnar em meios violentos, é por isso que ela troca de planeta. Ela não, é o que vai acontecer com a Terra. Há contextos em que a gente tem que reencarnar nesse meio porque a gente desenvolveu o desejo do mal na gente, mas se a Terra muda e não tem mais esse contexto, eu mudo de planeta. Eu tenho que encarnar em outro planeta. Percebe? Então, eu sempre tenho que pensar assim: nenhuma ação no mal deve acontecer. Eu não posso ter um projeto reencarnatório. O Michel tinha que reencarnar no Brasil para ser morto, levar um tiro do João lá, pegar um nome comum, o José. Vamos pegar o José. O José tinha que me dar um tiro. Não, tinha que me dar um tiro. Agora, claro, eu sei que aquele meio que eu vou reencarnar, por exemplo, eu vou conviver com o José e o José tem dentro dele esse desejo do homicídio. Ele tem que lutar contra isso. E ao mesmo tempo eu escolho um contexto onde um contexto onde eu convivo com alguém como o José que é violento por algum tipo de necessidade que eu julguei de prova, de expiação para escolher para conviver com o José. Ele vai lutar contra o desejo do mal dele e eu contra o desejo do mal em mim que o contexto de viver com José desperta. Nesse sentido, é como se fosse um contexto provocador para eu lutar contra esse desejo. Mas eu não tenho que me entregar a esse desejo. A partir do momento que eu me entrego, através da minha vontade, eu pratiquei o chamado pecado, uma imoralidade. Eu pequei contra as leis de Deus. Claro que Deus vai saber o interior da criatura, os atenuantes, o que ela fez uh, por exemplo, o tanto que ela se esforçou ou não, o tanto que ela quis aquilo, que a gente não tem acesso, né? Por isso que só Deus julga. Mas, então é isso, eu peço para encarnar em situações que vão despertar em mim esses desejos que eu tenho para eu enfrentar eles. Tanto a pessoa que pode sofrer homicídio quanto aquele que vai cometer. Mas nenhuma deve cometer o mal. Não sei se eu ajudei ou se eu não ajudei. Ou se tem algum outro ponto da minha fala que de repente vocês lembrem aí para problematizar o caso, que eu possa também me lembrar de outras falas de Kardec, né? Eu queria trazer aqui alguns trechos de Kardec que ajudam, né? Primeiro, o capítulo da escolha das provas, mas eu queria aqui trazer algumas questões. A primeira é essa questão aqui, a 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais lutas que terá que sustentar para evitá-la e que, se Deus o permitir, não sucumbirá, né? Então é o que foi dito, né? Nenhum espírito encarna com a missão de ser um assassino, né? Mas eu queria trazer outras questões, né? Tem aqui instruções práticas sobre fatalidade e tem no livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, perguntas que falam da fatalidade, né?
Aí diz aqui: